A Justiça manda o IBGE incluir questões sobre orientação sexual no censo 2022. Para tratar desse assunto, nós recebemos aqui na Jovem Pan News a deputada estadual Janaína Pascoal, a quem eu agradeço demais pela participação. Deputada, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a honra do convite. Antes de falar desse assunto, eu posso fazer um breve comentário sobre a fala do doutor Daúde, que me antecedeu? Então vamos só recapitular para as pessoas que nos acompanham. Ele falava justamente sobre a fala do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em que ele demonstrou aí desejo de regular a mídia, especialmente a digital. Por gentileza, deputado, qual é a sua opinião sobre isso? O doutor Daúde diz que não vê risco do ex-presidente Lula, caso eleito, implementar esse plano dele, que, aliás, é um desejo do PT desde sempre, né? Mesmo anteriormente à deflagração de todos os escândalos, o PT sempre teve esse desejo. E eles não conseguiram regulamentar, mas eles conseguiram aparelhar. Então, eu não sou otimista como é o doutor Daúde, não. Eu entendo que, se ele ganhar, ele vai, sim, né, se tornar ainda mais controlador, porque hoje as redações já são tomadas pela esquerda, as universidades, a classe artística. Então, eu não sou tão otimista como é o doutor Daúde. A meu ver, o ex-presidente Lula não está escondendo o que ele pretende fazer e ele tem força para fazer. Porque, diferentemente do Bolsonaro, que não tem apoio da imprensa, não tem apoio das universidades, da classe artística, do Ministério Público e do Judiciário, o ex-presidente Lula tem. Então, ele tem poder, sim, se ganhar para isso. É uma discordância respeitosa aqui. Com relação a essa ação que determinou a inclusão no censo, né, que precisa ser realizada, é importante que seja feita, perguntar para as pessoas sobre sua orientação sexual, eu entendo que é uma invasão de privacidade, na verdade, de intimidade. Nenhum cidadão é obrigado a declarar, né, a respeito da sua orientação sexual, né, se é homossexual, se é heterossexual, se é bissexual ou qualquer outra designação que se crie. Isso está na esfera da intimidade e as pessoas dizem, bom, basta não responder. O problema é que, quando alguém se nega a responder, quem perguntou acaba criando alguma presunção. Não respondeu, então é porque é uma coisa ou outra. Então, é importante a gente lembrar, né, que esses modismos todos, muitas vezes, acabam prejudicando as pessoas que objetivam proteger. Perfeito. Agora, deputada, as informações recolhidas no censo acabam balizando as autoridades para que formulem e elaborem políticas públicas justamente para atender as demandas de determinado grupo. Nesse caso, como as autoridades poderiam levantar as informações para beneficiar esse grupo que se intitula LGBTQIA+, em relação àquelas necessidades mais urgentes? Fazer talvez um censo em separado? Por exemplo, política para prevenção e tratamento do câncer. Tem diferença o câncer no caso de homens e mulheres, porque os homens, por exemplo, são acometidos de câncer de próstata, as mulheres de câncer de mama com mais frequência, câncer de útero, câncer de ovário. Que diferença faz a orientação sexual? E até mesmo o fato de ser trans ou não? No caso da educação, nós queremos que todos os alunos sejam educados para respeitar todas as minorias. Que diferença faz saber o número? Eu não consigo ver muita consistência real, nessa tal necessidade de quantificar. E, por outro lado, existe uma intervenção na intimidade, porque a pessoa pode não querer que saibam se ela é homossexual ou heterossexual. No caso dos transexuais, normalmente, como existe toda uma questão da apresentação mesmo, as pessoas já se apresentam como uma pessoa do sexo oposto ao biológico,
eu até compreendo, muito embora não veja muita lógica em mudar o censo para isso, né? Eu acho que é mais uma questão ideológica do que de necessidade fática. E eu ouso dizer que muitos homossexuais não querem se declarar homossexuais. E quando perguntados, vão ficar na situação constrangedora de precisarem mentir. Por que nós estamos criando essa situação para cidadãos adultos? Eu não consigo ver lógica. Perfeito. Agora eu peço, por gentileza, a pergunta do comentarista da Jovem Pan, Miguel Daúde. Doutora Janaína, boa tarde. A questão do IBGE apurar, né, a preferência sexual da população, segundo o entendimento deste juiz que determinou e fez essa sugestão, é para que as políticas públicas possam estar alinhadas com essas determinações e essas preferências. Foi lá a alegação. Eu concordo com a senhora e que não tem necessidade de você invadir, né, esse aspecto das pessoas, mas também a pessoa não é obrigada a dizer. Se quiser homem ou mulher, tem outra preferência, não é obrigada. Como você também não está obrigado a dizer nas pesquisas quanto você ganha, o que você faz, da forma que você faz. Então, portanto, na minha opinião, essa é uma discussão que provavelmente não leva a nada, a não ser discussões e chama atenção para esses fatos. A senhora concorda com isso ou não? Com todo respeito, não, porque você cria a situação constrangedora da pessoa precisar ou se negar a responder ou mentir. Então, assim, o fato de perguntar gera um constrangimento para quem está do outro lado. Porque a pessoa vai ser obrigada a dizer, não quero responder. Outro dia ligaram no meu gabinete, fizeram várias perguntas. Religião, orientação sexual, gênero, renda. Eu falei, escuta aqui, do que isso aí importa? O que importa é saber quais são meus projetos, quais são minhas propostas. São perguntas que invadem a intimidade das pessoas. As pessoas não necessariamente querem ser identificadas. Eu não vejo sentido. Sobretudo porque não param de inventar letrinhas. Às vezes a gente tem discussões na Assembleia, queriam colocar o dia do LGBTQI+. Aí um colega falou, mas toda hora inventam uma letrinha. Aí a gente cria um dia, inventa outra letrinha, daqui a pouco tem que criar outro dia. Quer dizer, então, que vão ter quantas perguntas no censo? Eu não consigo ver lógica, entendo que é uma invasão de privacidade instituída justamente por aqueles que dizem querer proteger essas minorias. Perfeito. Deputada, eu queria, já que a senhora mencionou a ALESP, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, os bastidores da casa andam bem movimentados, não necessariamente por conta da atividade de elaboração de leis, a fiscalização do Poder Executivo Estadual, mas sim por conta, digamos, da conduta de parlamentares. Teve o caso de assédio envolvendo o deputado Fernando Cury e a deputada Isa Pena, a cassação de Arthur Duval, após aquelas falas sexistas sobre mulheres ucranianas. Como é que está o clima na Assembleia Legislativa? Há outros casos em análise na Comissão de Ética? E esses episódios têm atrapalhado a atividade parlamentar propriamente? Estamos em um ano de eleição, né? Na verdade, não é que atrapalha. A presidência da casa utiliza esses episódios para não pautar nada. Então, assim, é óbvio que eu preferiria estar num ambiente em que as pessoas usassem menos desses expedientes para aparecer, porque tem muitos casos também que não tem infração ética nenhuma, mas um outro colega lança a mão para poder ganhar a imprensa. Eu preferiria que as pessoas focassem mais no trabalho. Agora, o presidente, ele tem também usado esses casos para não pautar nada, né? Porque nós estamos já há um bom tempo sem votar nada. E eu penso que isso é uma vergonha, um desrespeito para com a população que paga muito para a casa funcionar.
Miguel Daúde, por favor. Deputada, nós percebemos muitas discussões na Alesp que acabam não determinando muita efetividade. O governo do Estado de São Paulo hoje tem quase 50 bilhões de reais em caixa. Quais os projetos que estão em discussão na Alesp para que esses recursos possam ser transformados em ações para a população? Na verdade, quando foi votado o orçamento, e eu votei contra, mas a esmagadora maioria dos colegas votou a favor, liberando todo esse dinheiro, já havia ali uma programação, tá? Dentre as várias ações previstas, a que eu mais tenho destacado é a que diz respeito à construção de novas estradas, à duplicação de vias já existentes, à conservação. E eu votei contra esse orçamento, por quê? Porque eu disse o seguinte: se em 3 anos eles não conseguiram fazer essas obras, como é que eles vão conseguir fazer em 1 ano, justamente em ano eleitoral? Então, eu alertei que era perigoso liberar tanto dinheiro num ano eleitoral, mas meu voto não foi o que prevaleceu. Então, agora o que nós estamos fazendo, eu em específico, inclusive por meio de requerimentos de informação, é cobrar a efetiva realização dessas obras que já estavam previstas, para as quais tem dinheiro. Eu vou dar um exemplo aqui: a duplicação da M-Boimirim. Né? A duplicação da M-Boimirim é uma promessa antiga, tem dinheiro para. Eu duvido que o governo entregue até o final. A melhora da estrada para Jarinu, da estrada para Ibiúna, da estrada para Amparo, onde tem sucessivas mortes. As obras que estão sendo feitas são obras de embelezamento, trocam as placas, dá uma pintada no asfalto, mas não são obras efetivas, mas dinheiro tem. Então, assim, a nossa cobrança tem sido mais nessa seara. E tem projetos de deputados, né, que estão sendo debatidos, entendeu? Desculpa, eu estou com uma tosse terrível, mas não é Covid, já fiz exame. Fique tranquilo. Desculpa. Imagina. Agora, deputada, não dá para recebê-la e não falar de eleições. Inclusive, nós repercutimos aqui na Jovem Pan News a última pesquisa de intenção de voto para o Senado por São Paulo. José Luiz da Atena, que inclusive ontem publicou um vídeo em que dava a entender que iria desistir do pleito, mas depois ele publicou um outro vídeo reafirmando a sua candidatura. Ele lidera todos os cenários. Também alguns institutos chegaram a colocar Sérgio Moro e Márcio França também nessa disputa. Como a senhora tem visto essa movimentação desses nomes para o Senado Federal? A senhora é pré-candidata ao Senado pelo PRTB. Eu me lembro que na última conversa que nós tivemos, a senhora reiterou a sua candidatura, ainda que os índices estejam bem distantes daqueles desejados pela senhora e também pelo partido. Como a senhora vê essa movimentação e há algum tipo de estratégia por parte do PRTB da senhora, ou até abrir mão da candidatura em algum momento? Não, eu troquei, veja, eu saí do partido mais rico da federação, que é o União Brasil, né? Eu estava no PSL, quando ele reuniu com o DEM, virou União Brasil, é o partido mais rico, com mais tempo de TV, com mais tudo. Eu saí porque sabia que lá eu não teria legenda, não acredito que darão a legenda a Sérgio Moro, porque eu acho que o que eles querem do Moro é o que eles queriam de mim, né? Uma candidatura a deputado federal para puxar gente. Então, eu duvido que darão a legenda para o Moro. Eu fui para o PRTB, porque foi o único partido que garantiu que eu teria legenda ao Senado. Os demais todos me convidaram, mas disseram que essa decisão seria tomada mais adiante, né, perto ali de agosto, que é o momento da definição das candidaturas. Então, se eu abrir mão de todos os recursos que eu tinha num partido grande para ir para um partido pequeno, é porque realmente eu tinha e tenho uma decisão tomada. Eu sou pré-candidata ao Senado, vou encarar a disputa, independentemente das pesquisas, porque eu entendo que eu não posso me omitir, né, de dar, vamos dizer assim, a melhor opção para a população. Se a população vai concordar, é outra história, né? Mas eu não quero me omitir.
Miguel Daúde, mais uma questão. Deputada, a senhora acha que o Datena vai manter a sua candidatura? É difícil falar, eu sinto que dessa vez ele tem, né, esse desejo. Ele mesmo disse que já passou por problemas de saúde, que agora chegou a vez dele de colaborar, então somente ele pode dizer. O que tem me incomodado, e eu só descobri isso ontem, é o fato dele estar falando, né? E ele nem fala em pré-candidatura, ele fala em candidatura, no programa que ele apresenta na Bandeirantes. Aí eu já acho que é demais, com todo respeito, né? Porque, assim, a legislação permite que ele siga a âncora de um programa de TV, ainda não chegamos no prazo limite, mas a legislação também obriga que todo pré-candidato, né, tenha determinados cuidados. E ele, por ser um pré-candidato que tem um poder muito além de todos os demais, deveria ter cuidados redobrados. Então, ontem, por força dessa desistência e da desistência, muitas pessoas me mandaram vídeos dele durante o programa, falando da campanha, falando de votação, e isso me intrigou demais, porque eu falei, meu Deus do céu, será que a Bandeirantes não vê o que está acontecendo? Está errado. Agora, ainda falando de eleições, eu vou fazer uma pergunta sobre o governo do estado de São Paulo, vou pedir para o Daúde depois questioná-la em relação à disputa para a presidência da República, mas, deputada, como a senhora tem visto essas movimentações e pré-candidaturas para o governo do estado de São Paulo? Surpreende ter um pré-candidato do PT em primeiro lugar nas pesquisas? O PSDB está há tantos anos no governo, mais de 25 anos. O PSDB sucedeu duas gestões do MDB, Fleury e também Orestes Quercia. Então, o estado de São Paulo geralmente escolhe mandatários de centro-direita. Por qual razão Haddad e Márcio França lideram as pesquisas? E também gostaria de emendar, Tarcísio de Freitas, uma pessoa que não tem uma identificação grande com o eleitorado de São Paulo, as pessoas conhecem pouco de Tarcísio, isso pode ajudá-lo em algum momento, esse perfil realizador, uma pessoa que não é tão conhecida na política, quase, digamos, um outsider, isso pode ajudá-lo mais adiante? E Rodrigo Garcia, né, o vice-governador, agora alçado a governador após a saída de João Dória, a senhora vê alguma chance dele dar um sprint e surpreender muita gente e ir ao segundo turno? Olha, nenhuma disputa, né, pode ser considerada ganha ou perdida antes de terminar. Então, eu não acho que é inteligente quaisquer aí dos pré-candidatos desmerecerem as forças dos demais. Todos têm o seu potencial. O atual governador tem a máquina na mão, conhece muito de política, né, conhece muito da política paulista, está presente, é incrível, porque qualquer evento que eu estou, ele está, e colegas meus ele está em todos os lugares. Então, assim, não dá para desprezar essa força. O ex-governador Márcio França é um homem que tem, assim, uma habilidade de transitar entre esquerda e direita, né? Tem muita empatia das forças de segurança, então também não dá para desprezar. O ex-prefeito Fernando Haddad está à frente nas pesquisas, mas são os 30% de sempre do PT, tá? Esses 30%, eles são meio que mantidos, né? Algumas décadas aqui. Tem a força do ex-presidente Lula também, que de certa forma puxa. Eu acho que ele chegou no teto, tá? Então, assim, o que eu creio que tem menos chance de ser o nosso futuro governador é o ex-prefeito Fernando Haddad, muito embora seja o primeiro nas pesquisas. Com relação ao ministro Tarcísio, vejo muito potencial nele, sim. Essa condição, né, de ser um dos ministros mais avaliados do governo Bolsonaro tem força. O fato de ser alguém que ainda não tem uma vivência política também é um ativo. Ele é visto como um bolsonarista mais moderado, então acaba agradando aquelas pessoas que não são bolsonaristas raiz também, né? O bolsonarista
acaba fechando com ele por força do presidente, mas ele tem um perfil mais ponderado, então ele agrada aqueles que não são bolsonaristas. Tem muito potencial também, mas a briga promete ser grande aí, não dá para apostar. Quem eu acho que não será, falo isso respeitosamente, é o candidato do PT. Eu não vejo o PT governando São Paulo, não. Perfeito. Agora, Miguel Daoud, sua questão, por favor. Bom, eu tenho uma informação de pessoas que dizem que o presidente Lula, o ex-presidente, né, Lula, ele gostaria que Haddad e Márcio França fossem para a disputa. Por quê? Porque a ida dos dois acabaria desestruturando todas as pretensões do presidente Jair Bolsonaro com Tarcísio de Freitas. E se nós observarmos com muita atenção, o Lula lá atrás, ele afirmava, né, peremptoriamente, que o candidato dele era o Haddad. E o Haddad cobrava que o candidato seria ele. Mas hoje há uma certa leniência, né, tanto do PSB como do PT, em deixar esse barco andar para ver aonde isso vai chegar. Então, portanto, eu acho que essa estratégia do ex-presidente Lula, eu volto a insistir, é uma estratégia perigosa, né? E que as pessoas não percebem isso. Então, aqui, Daniel, eu só queria fazer uma observação em relação à questão da mídia, que a doutora Janaína colocou. A gente sabe o seguinte, o Lula, ele pode sim dominar a mídia, né, pela abrangência, se caso ele venha a ser presidente, dando espaço. E ele já disse isso, que ele vai abrir espaço para todos os jornais, para todas as rádios, no Brasil inteiro. Então, ele vai abrir esse espaço no sentido de que ele possa ter, de uma certa forma, o controle, o aparelhamento, como a senhora colocou. Mas hoje a gente tem uma legislação das fake news lá no Congresso que não é aprovada, que não se resolve. Então, quando eu digo isso, eu digo que por legislação ele jamais vai conseguir mudar para poder ter o domínio da mídia. Ele pode sim, evidentemente, abrir espaço com recursos públicos para toda a mídia. Então, se a senhora olhar lá o que ele disse lá atrás uma vez, está concentrado nisso. Então, isso, eu acho que aí deve haver uma força, né, por parte do Poder Legislativo de evitar que isso aconteça, né? Agora, voltando a São Paulo, eu tenho uma preocupação muito grande porque esse entendimento do PSD e do PT vai levar possivelmente os dois à disputa lá na frente para desestruturar toda outra alternativa que nós possamos ter. Deputada. É que quando o senhor fala de legislação, a maneira do PT de controlar não é por meio de lei. Eles gostam muito de conselhos, né? Eles colocam os companheiros em todos os conselhos. Pode pegar os projetos de lei dos colegas da esquerda, sempre eles criam um conselho. É fatal. PT, PSOL, PCdoB, Rede, todos os projetos deles têm um conselho. Por quê? Porque aí eles colocam os companheiros nos conselhos e esses conselhos, paulatinamente, vão mandando mais do que os representantes eleitos para legislar. Então, eu não tenho, assim, essa ilusão, sabe, de que ele vai depender de legislação para poder controlar a imprensa, controlar as universidades. Meu olhar é um pouco diferente. E quando eu digo que ele controla, não é só por via do dinheiro, de abrir espaço para os veículos de informação. É óbvio que isso é uma forma de controle e que eles sabem usar muito bem. Mas existe a simpatia também, né? Existe a afinidade. São pessoas que já foram formadas com a mentalidade esquerdista, com professores esquerdistas. Então, eles têm... Eu me sinto mais tranquila com o presidente Bolsonaro, mesmo tendo divergências, porque a resistência a ele é tão grande, né, que se ele tiver qualquer ideia autoritária, não tem como instituir. No caso do Lula, não. Né? O Lula ele é protegido por esses formadores de opinião. Então, ele tem muito mais potencial
de impor, né, um sistema autoritário, e a gente nem, assim, quando perceberem o autoritarismo já vai ser tarde. Perfeito. Falamos sobre eleições, regulação da mídia, também o censo 2022. Quero agradecer demais a participação da deputada estadual Janaína Pascoal, do PRTB de São Paulo. Deputada, mais uma vez eu agradeço a gentileza. Até uma próxima. Obrigada.